Então, hoje a gente vai falar desse capítulo de número 6, aí do livro Boa Nova, intitulado Fidelidade a Deus. E eu creio, gente, que esse seja um dos capítulos fundamentais para a gente entender essa grande incógnita que foi plantada em nós sobre o que é a fé. Muitos acreditavam e pregam ainda hoje que ter fé em Deus é acreditar em Deus. E que se você acredita em Deus só pelo fato de acreditar nele, automaticamente você já recebe aí as suas bênçãos, ou você está ao lado dele. Não raro a gente encontra pessoas que dizem ter muita fé, que cometem barbaridades, que falam barbaridades, que agem de uma maneira muito distante daquilo que é a, a real dimensão do que seja fé em Deus. Então, a gente pode iniciar aqui, antes de entrar no capítulo, falando, né, sobre essa fé, sobre o que seria aí essa fé, consultando, como a gente gosta sempre, né, de olhar o dicionário, né, para ver o que o dicionário traz para a gente, e aí depois a gente vai criando aí, com a ajuda do Espiritismo, o nosso conceito de fé. Então, no dicionário, fé é um substantivo feminino. No catolicismo, é a primeira das três virtudes teologais, coisas ali do catolicismo. E, ademais, é um sistema de crenças religiosas, ou a própria religião em si. Por exemplo, a fé cristã denomina aí pessoas que são da vertente cristã, né? Tratam Jesus aí como o maior símbolo, o maior exemplo dentro da sua proposta. Para nós, dentro do Espiritismo, fé não é crença. Por quê? Porque Deus, tal como nos é ensinado pelos Espíritos, através do livro dos Espíritos, Deus existe. Isso é um fato. Então, você crer em Deus, crer que Ele existe ou não, isso é com você. Por quê? Porque as nossas opiniões pessoais não mudam fatos. Eu posso ter opinião de que a Terra é plana. Não muda o fato de que a Terra não é plana. A Terra é esférica e nós estamos sobre a sua crosta, assim como se nós estivéssemos em um terreno plano. Certo? Como é que é isso? Aí você vai estudar e vai se aprofundar para saber que a lei da gravidade atrai a todos que estão na face da Terra, menores que a Terra, menores que a massa da Terra, são atraídos a ela pela sua gravidade. Se existisse um objeto na Terra com mais massa que o próprio planeta, a Terra estaria sob a órbita dele, né? Ou seja, estaria sendo atraída pela gravidade dele. Muda o fato de eu não acreditar que a Terra é redonda, alguma coisa no mundo real? Não muda absolutamente nada. Então, eu acreditar, por exemplo, que o Sol nasce porque Apolo vem o puxando com a sua carruagem, né? Os gregos explicavam como o Sol nascia, né? Os gregos antigos explicavam que o Sol nascia porque Apolo vinha em uma carruagem puxando o Sol e logo depois ele ia trabalhando para que ele mudasse as suas posições dentro dessa viagem que ele fazia diariamente. Eu acreditar hoje que Apolo puxa o Sol e por aí vai, muda o fato de que o Sol nasce e se põe devido ao movimento de rotação da Terra? Não altera em nada. A natureza continua sendo a natureza, se a gente acredita ou não. Então,
por essa perspectiva, nós vamos entender que Deus existe. Se eu acredito em Deus, se eu não acredito em Deus, isso é um problema meu. Se eu acredito em Deus de uma forma, se eu acredito em Deus de outra, isso também é um problema meu. Ah, mas eu fui ensinado de tal forma. Isso é um problema seu. Não muda o fato de que Deus é Deus. Não muda em uma vírgula as características dele, a maneira de como ele é, de como ele existe. Nossas imperfeições não fazem Deus maior e nem menor. Por quê? Porque a forma como o ser observa o outro depende daquilo que ele tem dentro de si. Por isso mesmo, a doutrina espírita não nos revela todo o parecer ou todo o patamar divino. Por quê? Porque nós nem temos inteligência suficiente, né? Ou na boa palavra dos espíritos, né? Falta para nós um sentido para entendermos o Criador. Que sentido é esse? Nós estamos aqui na luta para desenvolvê-lo e, enfim, possuí-lo, para que nós nunca mais precisemos ficar longe de Deus. Até lá, a gente vai viver as nossas experiências, vai viver as nossas vidas. Alguns vão passar por isso mais rápido, outros mais devagar. Mas nós estaremos sempre em caminho a Deus. E Ele não irá se alterar 1 milímetro. O que vai alterar é a nossa percepção dele. Então, lá no princípio da humanidade, aqui na Terra, nós acreditávamos que Deus se expressava através das forças da natureza. Não raro a gente encontra aí pinturas rupestres ou antigos conjuntos mitológicos que percebiam a divindade nas forças da natureza. Vamos pegar, por exemplo, aqui os gregos, né? Eles tinham explicações, eles tentavam entender a natureza ou os fenômenos que aconteciam através dos seus mitos. Então, para eles, o sol era um deus, a terra era um deus, a água também, os oceanos, né? O vulcão, todos esses elementos naturais eram formas com as quais a divindade se expressava. Né? Para os egípcios, os animais seriam porta-vozes dos deuses. Né? Na cultura chinesa, havia a questão dos próprios dragões, que eram também mensageiros dos deuses, mas hoje subentende-se, né, que eles entendiam que existiam dragões por conta de terem encontrado ossos de dinossauros. Imagina, uma pessoa de 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, encontrando um osso gigantesco, um fêmur de um dinossauro. Eles iam achar que era um osso, né, de alguém, de um ser muito soberano. E aí a imaginação tomava conta e por assim foi. Quando Jesus vem à Terra, a base já havia sido lançada. A primeira revelação divina é trazida para nós através de Moisés. Moisés vem até nós para dizer que Deus era único, que Deus comandava todo o universo porque ele o criou. Essa é a revelação divina para nós trazida por Moisés. E de que as suas leis soberanas estão sobre nós o tempo todo. E nós estamos nela o tempo todo. Tanto é que, em hebraico, um dos nomes de Deus é o lugar. Deus é o lugar. Por quê? Porque é impossível que você não esteja em um lugar. Ou seja, é impossível que você esteja fora do Criador. Acontece que, por Jesus falar em parábolas e após o seu retorno ao plano espiritual, nós interpretarmos novamente as suas colocações, nós fomos criando ou modificando a imagem que ele nos deixou de Deus conforme aquilo que as mentes aceitavam. Então, surge, por exemplo, na Idade Média, a questão de um Deus que era um rei. A figura de Deus era expressada assim. Até hoje, se você for em uma igreja católica e buscar, por exemplo, o símbolo da Santíssima Trindade, você vai ver um pai, um filho
e uma pomba representando o Espírito Santo. Como se Deus fosse um homem mais velho, representando um pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, que é a forma ali da pomba, que é essa forma alegórica que a gente encontra lá na Bíblia. Quer dizer que Deus é assim? Não. Quer dizer que as pessoas imaginaram assim, e aí hoje a gente tem, claro, uma evolução desse pensamento, mas os teólogos católicos partem dessa premissa, dessa base que foi lançada lá atrás. Um pouco é o diferencial da doutrina espírita com relação a esse entendimento de Deus. O diferencial é que nós entendemos que Deus é o nosso Criador, que ele é a causa primeira de tudo, ou seja, tudo partiu do Criador, e ele é a inteligência suprema, ou seja, quando nós dizemos que nós somos imagem e semelhança do Criador, quer dizer que nós possuímos um pouco, ou a nossa inteligência foi criada a partir da inteligência de Deus. Porque tudo dele provém. Nós sabemos exatamente como é Deus? Não, nós não sabemos. Mas Kardec, brilhantemente, vai questionar os espíritos acerca das qualidades, das características da divindade. E aí, essas questões, né, essas perguntas, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 13, que vai falar aí das qualidades, né, dos adjetivos da divindade. E Kardec vai perguntar e os espíritos vão explicar que Deus é imutável, ele nunca mudou desde o princípio, né? Desde o princípio não, porque Deus não tem princípio, né? Mas Deus sempre foi o mesmo. Em qualquer momento da humanidade, ele foi o mesmo. Ou seja, ele nunca se alterou. O Deus do homem das cavernas é o mesmo Deus de hoje. O que mudou? Mudou a visão, a inteligência do homem. Hoje nós temos, por exemplo, mais capacidade, uma maior capacidade de fazer questões, nós temos uma imaginação que é mais potente e mais lógica, porque olha quantas coisas a gente conhece. Né? Por exemplo, todas as religiões do passado eram bairristas. Para os gregos, por exemplo, Zeus foi criado na ilha de Messara. Messara é uma das ilhas do conjunto que hoje compõe a Grécia, ele havia nascido ali. Então, há duas ilhas ali no arquipélago grego, que são ilhas muito parecidas, eles achavam que elas eram ilhas gêmeas, então eles diziam que Apolo nasceu em uma ilha e que a irmã gêmea dele, Ártemis, nasceu em outra. Então era tudo ali, bairrista, né? Pequeno, ali. Os egípcios falavam que um dos deuses deles havia criado o rio Nilo. Por quê? Porque eles conheciam aquela região. Outros deuses estavam nas savanas, outros deuses estavam nas plantações, outros deuses cuidavam dos animais que ali existiam. Se você mostrasse, por exemplo, um animal tipicamente brasileiro, um bico-leão dourado, eles iam ficar assustados, nunca tinham visto, e aí eles teriam que puxar na mitologia deles, dizendo que Deus também os criou. A doutrina espírita vai dizer que não, que Deus não é bairrista, né? Jesus já havia explicado isso para nós, dizendo que há muitas moradas na casa do Pai. Então, são dessas reflexões que vão nascendo o quê? Uma dilatação dos nossos entendimentos. E aí, por mais que a gente não possa entender completamente a figura divina, o que nós temos que fazer é nos esforçar e seguir aquele que foi o nosso guia e modelo para entendimento de Deus, para que nós estejamos cada vez mais perto. A doutrina não revela para nós tudo, mas deixa um caminho. E esse caminho, nesse caminho, né, para seguir esse caminho, nós temos um guia, que é o Cristo. O homem mais próximo de Deus que já pisou no planeta Terra. Aquele que vivia em comunhão com ele. E aí nós chegamos na questão principal desse capítulo, que é fidelidade. Porque a palavra fé, essas duas vogais, essas duas letrinhas, né? O FE aí que a gente tanto conhece, e hoje a gente faz símbolos, né? Tem gente que coloca, desenha lá fé, né? A espada e o escudo, né? A
fé é minha espada e também é meu escudo, né? Eu me defendo com ela, mas eu também ataco, né, com a minha fé. A gente transformou ela nessa questão, né, de acreditar ou não. Então, muitas vezes você vai conversar com alguém e fala assim, você tem que ter fé em Deus, tem que acreditar em Deus. Mas acreditar em que sentido? Acreditar que Deus faz alguma coisa ou acreditar que ele existe? Se a pessoa não acredita em Deus, ela simplesmente não vai acreditar. Agora, se ela já tem uma religião e você chega para alguém e fala, você tem que acreditar em Deus. Então, é no sentido de dar crédito, né? Fala, olha, acredita em Deus, porque ele está fazendo a parte dele. O que é o diferente? O diferente é que você não precisa fazer nada para que Deus faça a parte dele. Porque eu fui à igreja. Porque eu rezei, porque eu fiz uma promessa. Porque isso demonstra o quão primário ainda é a nossa relação com o Criador. Nós ainda estamos lá naquela fase, né, dos gregos. Nós tanto citamos aqui hoje. Os gregos faziam sacrifícios, né, para os deuses. Sacrificavam um bode, sacrificavam uma cabra, sacrificavam uma ovelha para acalmar a fúria dos deuses, para trazer proteção a eles. Ou seja, era como se eles barganhassem com Deus. Ó Deus, eu fiz um sacrifício para você, né? Poseidon, eu fiz um sacrifício para Poseidon, eu quero uma viagem marítima tranquila. Né? Esse era a barganha. Então eu te entrego o que eu tenho, mas eu preciso que você me dê algo em troca, algo que só você pode fazer por mim. Percebe? Hoje a gente faz o mesmo. Eu vou à igreja, eu oro, eu trabalho para Deus, eu distribuo cesta básica em nome de Deus. Eu quero o quê? Eu quero que Deus me dê saúde, que Ele dê saúde para minha família. Eu quero que Ele faça tudo o que eu quiser. Nós estamos barganhando, ou seja, isso não é fidelidade. Isso é uma troca, isso é um escambo. Estou tentando fazer um escambo com Deus. Mas Deus não precisa. Em outras ocasiões, a gente encontra credos cristãos, por exemplo, que vão dizer para nós que você precisa se converter a Deus para que Deus possa agir na sua vida. Sendo que Deus age nas nossas vidas o tempo todo. O tempo todo. Ele não precisa ser provocado. Deus não precisa ser provocado. Deus não precisa chegar nele e falar assim, Deus, por favor. Não. Jesus vai dizer isso, né? Para que orar se Deus conhece os meus pensamentos? Se Deus sabe o que eu estou precisando? Se Ele é a inteligência suprema, então eu não preciso orar. Precisa. Por quê? Porque Deus quer o quê? Quer a sua participação também. Ele quer que você esteja próximo. Ele quer você ativo. Ele quer que nós sejamos parceiros. Ele quer que nós tenhamos uma relação. E para eu ter uma relação com Deus, eu preciso conhecê-lo, minimamente que seja. Minimamente. E o interessante dessa palavrinha, né, fidelidade a Deus, foi outra coisa que a gente fez com ela, né, foi pegar aquela fala em uma das cartas do apóstolo Paulo, né, se eu não me engano, é a carta aos Hebreus, onde Paulo vai declarar, né, Deus é fiel. E aí a gente pegou essa frase e transformou ela, né, num logo, numa marca, a gente prega nos carros, a gente põe na camiseta, a gente fala para os outros, Deus é fiel, que é isso? Deus é fiel. Sim, e é muito verdade isso. O problema é que a gente pegou esse pedaço da carta de Paulo e somente ele. Porque Paulo vai lembrar para nós que Deus é fiel, porque a gente esquece, mas vai sugerir o quê? Que nós sejamos fiéis a ele. Esse é o chamado do apóstolo para nós. Se Deus é fiel, nós temos que ser fiéis, né, para com ele. Como numa relação de matrimônio, que é a fidelidade. E quando a gente fala em fidelidade, as pessoas acham que é automaticamente a questão de romance, né? Quando a gente tem um cônjuge, quando a gente tem um parceiro, a gente tem que ser fiel a ele. Não só isso, né? Nós sabemos hoje, dilatando aí os nossos conceitos, né? A gente sabe, tem de haver fidelidade entre os cônjuges, tem de haver fidelidade entre os pais e os filhos,
Pais cumpram a sua parte, filhos cumpram a sua parte. Tem de haver fidelidade entre os amigos, tem de haver fidelidade nas nossas relações de consumo. Eu faço a minha parte, você tem que fazer a sua. Eu compro o seu produto. Logo, o que eu preciso? Eu preciso que você me garanta mesmo que ele é um bom produto. Eu não estou levando algo, eu estou sendo enganado. Essa comida não está estragada. E essa cadeira que eu acabei de comprar aqui não vai quebrar quando eu sentar nela. E você vai me dar um retorno. Não é? E que você não está tentando me dar um golpe com dinheiro falso, que você não está tentando me enrolar com uma história que você contou que você não dá conta de pagar. Isso é fidelidade. E como criador, como é que eu tenho essa fidelidade com o Criador? E aí, como nós dissemos, nós temos um guia para esse caminho, e é sobre isso que Jesus vai falar conosco hoje, através desse capítulo aqui, intitulado Fidelidade a Deus. Nós vamos perceber o que é esse elemento tão importante que mereceu destaque em um livro como esse e que constitui uma das pedras angulares da trajetória de Jesus aqui conosco. Porque Jesus, o tempo todo, vai estar falando para nós acerca da fidelidade a Deus. De nós sermos fiéis para com o nosso Pai, ou seja, para com o nosso Criador. Se Ele dá, talvez, de alguma forma, Ele espera algo em troca. Não é que Ele fica esperando, e não é como se Ele dependesse de nós. Ele é totalmente independente. Se existe alguém que é totalmente independente, é o Criador. Ele, sim, é totalmente independente. Por quê? Porque ele tudo pode. Nós somos dependentes. Faz parte da nossa carga como criatura. Todos nós dependemos de alguém ou dependemos de algo. O agricultor, por exemplo, depende do clima. Nós que vivemos em sociedade, todos nós, qualquer que seja a nossa profissão, o nosso ganha-pão, dependemos do outro. Em família, dependemos uns dos outros. Ninguém é totalmente dependente. Isso não existe. Nem quando a gente morre, a gente vai se tornar aí independente. Nós dependemos uns dos outros. E é importante entender a questão da fidelidade a Deus, para que a gente entenda o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre a construção do reino de Deus no coração dos homens. A obra divina dentro de nós. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, com as nossas interpretações desse capítulo, que é maravilhoso. Um dos capítulos mais importantes que nós temos aqui dentro desse livro, que vai funcionar como uma espécie de chave, para que a gente consiga entender todos os outros. Tá certo? Então, Humberto vai narrar para a gente que depois das primeiras pregações, em que Jesus falou, né, tanto sobre o que era preciso para segui-lo, como nós vimos no capítulo anterior e no capítulo anterior a esse, né? O que seria necessário para seguir a Jesus? Surgiu entre aqueles que foram os primeiros cristãos uma dúvida, né? Por que a boa nova reclamaria tamanho sacrifício? Por que ser bom, por que seguir a Jesus demandava tanto sacrifício? Por quê? Por que ser bom dá trabalho? Em tese, né? Em suma, assim. Por que ser bom dá trabalho? Achei que era uma coisa mais contemplativa, uma coisa mais tranquila, né? Um céu católico medieval, onde a gente ficava sentado, sem fazer nada, né? Comidinha pronta aqui. Achei que era aquele céu onde os rios eram de leite, né? Onde as coisas iam fácil nas nossas bocas, os animais são dóceis, a gente nem precisa, né? Bem folhetim de testemunho de Jeová, assim, que a gente pega e fala, nossa, é basicamente isso, só que não é assim. Isso não vai vir para nós de mão beijada. Necessita trabalho. E uma das coisas, hoje a gente percebe, né? Analisando nós mesmos, né? Uma das coisas que mais nos afasta do reino de Deus é justamente a nossa preguiça. Né? A gente tem uma preguiça, assim, mas dá trabalho. Né?
Tem que perdoar, mas perdoar dá trabalho. Tem que enxergar as coisas por outro ângulo. Dá um trabalho. Né? Ai, o mundo hoje é tão complicado. Ai, o mundo hoje está tão chato. As coisas hoje são tão difíceis, né? Sim, porque as pessoas evoluem. E a gente hoje entende, por exemplo, que a gente tem que ter responsabilidade para com os sentimentos alheios. Antigamente a gente não tinha essa percepção. Hoje a gente tem, ou seja, hoje a gente tem que estar ligado. E a palavra que eu dirijo para o outro pode ser ofensiva. A gente não ligava para isso antes. Então, qualquer coisa que a gente via os outros replicando, a gente falava. As gerações mais antigas mesmo, se for falar hoje de bullying com elas, na minha época tinha e estava todo mundo bem. Né? Para as crianças hoje, bullying já não é mais uma questão que, está tudo bem. Não. Eu quero ser tratado com respeito, eu quero ser tratado com dignidade por todo mundo. O que você fala para mim me magoa. Eu tenho sentimentos. Sentimentos mal elaborados podem causar em mim alguma coisa que a gente não sabe o que é. Ninguém sabe, né? Ninguém nasce mal. Não existem espíritos essencialmente maus. Só que a gente vive aquilo que a gente aprende. Então, hoje a gente não vive numa sociedade que é dependente de remédios para dormir, que é dependente de ansiolíticos. A gente não vive na sociedade que mais tem problemas que mais tem doenças mentais, hoje, como síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia, né, suicídio. A gente não vive numa sociedade que tem essas taxas altas à toa. O motivo tem que ter. Ou seja, ser bom, ser cristão, passa por tudo isso. Amar ao próximo é de todas as forças. Ou seja, nós temos que nos esforçar diariamente por sermos bons. Entender o mundo, entender o próximo, não é fácil. E isso, às vezes, chega para nós de uma maneira diferente. Eu achei que era só ir lá no centro, distribuir sopa. Tem gente que acha que é só isso. Não, ser bom, ser espírita é só ir lá no centro, distribuir uma sopa. Ser espírita é assim, eu vou para o centro, domingo, na hora da palestra, e depois da palestra eu faço visita. Então, naquele momento, eu sou espírita. A hora que eu saio dali, né? Quando eu estou no trânsito, eu não penso em ser espírita no trânsito. Por quê? Porque dá muito trabalho. É muito mais fácil eu xingar o outro, é muito mais fácil eu buzinar para o outro, é muito mais fácil eu fazer as coisas como eu acho que é certo, do que pensar que eu tenho que aplicar o espiritismo na hora que eu estou dirigindo. Eu tenho que aplicar o espiritismo nas minhas relações de trabalho. Eu tenho que aplicar o espiritismo na minha relação com a minha família. Eu achei que o espiritismo era só lá para dentro do centro. Percebe? Esse é o questionamento dos apóstolos. Por que dá tanto trabalho? E é interessante, né? Eu até marquei aqui, porque o Humberto vai colocar. E então, o Senhor, Jesus, que sondava o íntimo de seus companheiros de letra, a todo momento Jesus estava sondando o íntimo deles, mas de uma maneira profunda. Não vamos pensar em Jesus aqui como um médium, né, que simplesmente escuta o que a gente está pensando. Qualquer médium escuta e sabe o que você está pensando. Dependendo da mediunidade que ele tem, só de chegar perto de você, só de olhar para você, ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo. Se ele entra em contato com o seu campo mental, ele consegue ouvir o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está passando naquele momento. Jesus não é um simples médium. Então, ele sondava o íntimo ali dos apóstolos e os auxiliava naquilo que eles já apresentavam. Né? Às vezes, eles nem sabiam do que Jesus estava, né? Querendo colocar para fora neles, mas o Cristo já sabia. E ali os reuniu para que eles pudessem conversar, né, sobre essas dificuldades que eles já imaginavam que viveriam. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação de seus pensamentos e dúvidas mais íntimos. E após escutar todo mundo, ele foi conversar com eles. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Como nós vimos, né, os católicos consideram a fé, a fidelidade, como a virtude mais importante. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como um ideal de união a confiança integral e recíproca. Onde existe, né,
Um filho e um pai que não querem confiar um no outro. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Deus é fiel. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e ele já nos amava. Então, a gente nem sabia quem era Deus. Ele já nos amava. Nós estávamos lá nos primeiros estágios da evolução espiritual. Ele já nos amava. Toda a criação é amada. O verme nem sabe a existência de Deus. Deus sabe. E Deus o ama. As formigas trabalham sem um motivo aparente, sem conhecer o Criador. E ele já as ama. Eu nasci aqui, reencarnei, não tinha noção das coisas. Deus não esperava que eu tivesse noção para me amar. Não esperava que eu fosse me matricular numa escola religiosa para conhecê-lo. Não. Esse amor é incondicional. Não espera que eu faça a vontade dele para ele me amar. Se assim fosse, pouquíssimos, né? Já estariam aí recebendo o amor de Deus. E a gente percebe que não é assim. Basta verificar que, por exemplo, a gente tem vida. Se a gente tem vida, foi Deus que nos deu. Logo, isso é um sinal do amor dele para nós. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Não seria infiel da nossa parte não retribuir o amor que Deus nos dá? Seria justo só receber e nada dar? Essa é a pergunta. Seria justo, a fim de não retribuir a Deus o amor que Ele nos dá, nós simplesmente negarmos a existência dele? Esse é o caminho mais fácil. Eu nego, logo eu não tenho nada, né? Eu não tenho, eu não crio uma relação. Né? O que eu falei, é a preguiça, né? Então, isso aí que você está sentindo, isso aí é pouca coisa, isso é mimimi, né? Hoje em dia a gente fala, isso é mimimi. Isso aí é coisa pequena. Por quê? Porque é mais fácil eu negar do que eu aceitar e, aceitando, me responsabilizar. Mudar os meus atos, mudar a minha forma, né, de tratamento. Muitas vezes a gente faz isso. Tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Olha, olha que interessante. Meditai nos tributos que a fidelidade no mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Gosto muito de beber, vou beber minha vida aqui. Nossa, beber é um prazer. Isso não é cobrado da gente? Tem gente que adoece, tem gente que vicia. Né? Gosto muito de dinheiro. E aí, para ter dinheiro, eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar, não estou roubando, não estou prejudicando ninguém, eu só vou trabalhar. Se você só trabalha, a vida te cobra um preço. Você vira um desconhecido dentro de casa. Né? Ou você pode simplesmente morrer e deixar toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio para outras pessoas, sem usufruir dela. Por quê? Porque você só queria trabalhar. Por quê? Porque é um prazer ter dinheiro. Eu não quero passar pela experiência de não ter dinheiro, mano. Não tem problema. Quer dizer, tem. Como você só trabalha, o que você vai receber? Só dinheiro. Você não recebe mais nada. Você não vai ter alegria. Você não vai ter com quem dividir. Né? Quantos pagarão em flagelações íntimas? Quanto, né? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? A pessoa que é vaidosa, para ela, só ela serve. Né? Só ela é boa o suficiente, só ela é bonita, só ela faz as coisas certas, só ela sabe trabalhar de um jeito, só ela sabe
se vestir bem, só ela sabe o que é a vida boa, só ela sabe. E o avarento? Da mesma forma. O bom da vida é compartilhar, é dividir. Agora, a pessoa que só quer somar para si, somar para si, somar para si, ela não conhece, né, essa alegria. Ela vive em flagelação íntima. Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao gozador, né, a pessoa bom, bem vivando, né, bom vivando, né? Tudo, ele tem tudo do bom e do melhor, ele come do melhor, ele viaja para bons lugares, ele se veste bem, tudo, mas ele não tem a outra parte, né? Ele não trabalha. A vida cobra. A vida cobra mais cedo ou mais tarde. A fonte seca, e aí a pessoa se vê sozinha, acabou aquela vida. Por quê? Porque não era dele. Ele estava o quê? Como diria, né, os antigos, ele estava fazendo uma graça com um chapéu alheio, né? E quando chegou o momento dele fazer algo, ele não tinha. Tudo aquilo se escorre. Ao mentiroso da mesma forma. Pessoa que mente para si mesmo, pessoa que, né, mente para os outros. Já dizia também o ditado, né? A mentira tem perna curta. Você pode viver, inclusive, uma vida de mentiras. Só que ela acaba, né, mais cedo do que você imagina. E aí, realmente, essas indagações de Jesus foram retirando os apóstolos do seu torpor, né? E foram colocando ali, foram trazendo aqueles amigos de Cristo ali as suas ponderações. E aí, Tiago, filho de Alfeu, né, Tiago menor, primo de Jesus, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. A gente também conhece muitas histórias assim, né? Tadeu, Judas Tadeu, primo de Jesus também, falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Que a gente acabou de falar. A pessoa só trabalha e só quer dinheiro para ela, e aí as coisas começam a parecer tudo é caro, né? A pessoa trabalha igual um condenado. Aí na hora de gastar, não, 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 Deus me livre. Vou morar numa casa bem básica, não vou gastar com nada. Eu não quero gastar meu dinheiro, eu quero só acumular. Você pode acabar aí vítima de ladrões. Né? Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Praticamente todas as novelas e filmes, né, que a gente tem notícia aí, vão falar pra gente de uma pessoa muito ambiciosa, né, que é capaz de tudo. Capaz de matar, que é capaz de fazer mal ao próximo para realizar a sua missão. Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo, e aí ele está falando da nossa vida aqui na Terra, né? Esse nosso plano aqui. Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na Terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Agora a gente despertou as nossas consciências, né? Agora, algumas reencarnações, não é nem hoje, não. Algumas reencarnações atrás, a gente, ó, deu um estado e falou, meu Deus, literalmente, né? Meu Deus, onde é que eu estava, né? Por que que eu dormi por tanto tempo? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino, o reino de Deus na Terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Ele já havia respondido essa pergunta. Nós nem sabíamos da existência de Deus e ele já nos amava. Ou seja, tem muito tempo, né, que Deus espera por nós. Como essas interrogativas pairavam no ar, né, sem que os discípulos respondessem, eles ouviam, mais o coração respondia, né? Sem palavras, eles respondiam. E é nessa figura de linguagem, né, ou seja, nessa comunicação, que Jesus muito bem sabe trabalhar. Por quê? Porque não precisa de palavras, né? Como diria Madre Teresa de Calcutá,
certa feita, o pessoal da BBC foi entrevistá-la, né, perguntou para ela, Madre, o que a senhora fala com Deus quando a senhora está em oração? Aí ela parou, aí disse para o repórter assim, eu não falo nada, eu só escuto. E aí o repórter ficou deslumbrado, né, com a resposta dela. Falou, Madre, e o que Deus fala? E aí ela pensou e falou para ele, falou, olha, Deus não fala nada, ele só escuta. Por quê? Porque não é sobre palavras. Né? É essa comunicação aqui, é de ouvir o sentimento. O que está faltando? A gente tentar ouvir também Deus. Né? Porque muitas vezes a gente só quer falar. Falta o quê? Ouvir. Né? Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago, novamente, lhe dirigiu nestes se lhe dirigiu nestes e ele vai contar uma história, né, de um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo que nunca esquecerei minha fidelidade ao seu reino. Esse amigo do Tiago achava que Deus só se mostrava para nós quando a gente é vitorioso, que é muito o que a gente faz, né? Ah, como é que tá a sua família? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Ah, e lá no seu trabalho? Nossa, meu trabalho vai bem, graças a Deus. Ah, e seus filhos? Nossa, meus filhos estão ótimos, graças a Deus. Já viu chegar em alguém e falar assim, como é que tá sua mãe? Minha mãe tá doente, rapaz, graças a Deus. Por quê? Porque a gente acha que nesses momentos onde nós estamos em baixa, onde nós não estamos na vitória, onde nós não estamos gozando saúde ao máximo, Deus não está conosco. A gente acha que se alguém na nossa família passa por um problema de saúde, é porque Deus não está ali. Não raro a gente fala, por exemplo, as pessoas que têm depressão, que está faltando Deus na vida delas. Está faltando elas acreditarem em Deus, né? Está faltando Deus no seu coração. E as coisas não são assim. Por quê? Porque Deus está conosco em todos os momentos. Se nós caímos, se nós adoecemos, se nós não somos os vitoriosos do dia, há algo ali que Deus quer nos ensinar, como um bom pai. Imagina, você tem uma criança sob sua responsabilidade e não quer deixar essa criança sofrer de jeito nenhum. Você vai criar um ser humano mesquinho, fraco, pequeno, porque você não permite que ele se machuque. Mas é possível viver nesse mundo aqui sem se machucar? É possível a gente viver na Terra aqui, ou em qualquer outro lugar, né, do universo, sem dificuldades? Não é possível. Né? É necessário que a gente lute, é necessário que a gente esteja o tempo todo consciente disso. A dor existe como mola propulsora nossa. Não fosse a dor, o que a gente já está fazendo? Não está fazendo nada. Parado, sem refletir, sem buscar. Né? Esse incômodo que chega em nós, essa vontade de ter uma vida melhor, até isso a gente pode chamar de dor. Por que a gente não tem uma vida melhor? Porque a gente não está ainda no melhor, a gente precisa construir isso. Nesses momentos, onde faltam as coisas para nós, Deus também ali está, nos impulsionando, querendo mostrar para nós um caminho melhor. O problema é, eu quero ouvir, eu quero seguir, porque isso também tem um preço. Cada escolha que nós fazemos na nossa vida tem um preço. Né? Tudo que a gente escolhe tem um preço. E, como diria, né, um filósofo que eu gosto muito, cada escolha é uma perda. Porque isso é viver. Você não pode ter tudo. Você escolhe um A, você não vai poder ficar com B, nem com C, nem com D. Você escolheu A. E todas as implicações que isso traz.
E aí Jesus vai conversar, então, com Tiago, devido a esse exemplo que ele fez. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma vez só. Olha nós aqui. Há quanto tempo nós estamos ouvindo Jesus? Leva tempo, né? Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. É normal, né? Que as pessoas só entendem dessa forma. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. E é aqui a chave da mudança, né? Que Jesus vai trazer. Deus não é mais só um soberano, um rei. Ele é um pai. Um pai que ama. Alguém que está próximo de você, que te ama. Acredite, Deus te ama muito mais do que sua mãe algum dia te amou. Deus te ama muito mais que seu pai algum dia vai te amar. Por quê? Porque ele é o amor supremo. O amor dele tem planos para nós muito maiores do que o que a gente pode imaginar. Imagine, nós não temos o pensamento de um Cristo, por exemplo. Mas Deus já quer o melhor para nós e o que ele coloca? Um Cristo no nosso caminho para nos ensinar, como modelo, como guia. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem pressa. Perseverante por quê? Nós não podemos desistir na primeira dificuldade e sem trégua por quê? Porque nós não vamos encerrar jamais a nossa busca por Deus. Porque se algum dia um ser chegar a um nível de perfeição que não exista para onde ele ir, ele vai se tornar Deus. Porque Deus é um só, não são vários. É por isso que o livro do André Luiz se chama, né, Trabalhadores da Vida Eterna. Obreiros, né, da vida eterna. Por quê? Porque você vai trabalhar eternamente. Haverá crescimento para nós eternamente. Haverão lutas, haverão quedas, haverão triunfos eternamente para nós. Até o fim. E se o fim existir, né? Que a gente sabe que não existe. Como é que é isso? Eu não sei. Eu estou tão limitado quanto vocês. Mestre, um dos apóstolos pediu a palavra, né? Não seria melhor exigirmos do mundo para viver na incessante contemplação do rei? Hã? Ah, sim. É porque a minha tradução aqui está errada. Não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Seria melhor fugir? A gente foge daqui do mundo, vive só dentro da igreja, tudo que não for da igreja é do mundo, e tudo que é do mundo é errado. A gente vive só aqui na contemplação, só aqui, né, com os nossos hinos, com os nossos louvores, com o povo da nossa igreja, não nos misturamos com outras pessoas. A gente só acredita naquilo que nos é ensinado e a gente foge. Qual é a resposta de Jesus? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? Que seria de nós se a gente desistisse do resto e vivesse ali só em contemplação? Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face desse mundo? Isso é uma pergunta muito importante. De que modo eu posso viver nesse mundo, estar aqui no mundo, na carne, passando pelas essas experiências todas? De que modo eu posso ser um homem comum, como qualquer outro, e ser também alguém que busca construir o reino de Deus? E Jesus vai responder que, em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Um capítulo especial, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a Deus e a usura. Fora absurdo viver ao mesmo tempo
para os prazeres condenáveis, ah, perdão, na terra e para as virtudes sublimes do céu. Não tem como, né? Fazer essa vida. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha em labor, né, com muito esforço, num grande campo que é propriedade de seu pai, que o observa com carinho e e atenção, né, com amor nos seus trabalhos. Lembra aquela historinha que Deus está na janela nos observando? Tem que lembrar sempre, né? Deus nos observa, mas com amor e com carinho. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva, e certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, e certo, né? É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão dos filhos de Deus. Essas forças, por serem tão difíceis, né, e por estarem em um lado, claro que eles vão querer que o outro lado sucumba. Mas o Filho de Deus, o filho de coração fiel a seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio. Silenciosa. Por quê? Porque não adianta alguém ficar bravejando todo mundo. Só você luta, só você faz, só você é bom. Isso aí já é outra coisa. Isso aí é ser vaidoso, né? Então, essa luta tem que ser silenciosa. Sofrer-lhe-á os tormentos com um heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitas da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. O íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e o segue com atenção. Deus o ama porque ele está trabalhando? Não, Deus o ama sempre. Só que, em fazendo a vontade dele, esse amor fica mais presente para nós. E quem tem essa confiança, aí sim, essa confiança do amor de Deus em si, é imbatível. Né? Aquela pessoa que está sempre. Ele não está alegre o tempo inteiro, né? Ele não é feliz o tempo inteiro, mas ele não se deixa desesperar. Então, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, né? O Tiago ou João. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Qual é a primeira qualidade que nós temos que ter? Nós vimos aqui pelo dicionário, né? Para a Igreja Católica, para a visão católica de entender o cristianismo, a fé é a virtude mais importante. Acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Percebe? Não está longe. O raciocínio das religiões cristãs como um todo não está errado. Nós temos de ser fiéis a Deus. Ter fé em Deus. Não quer dizer acreditar nele. Ele existe, não interessa se a gente acredita ou não. Ter fé no sentido de sermos fiéis ao Criador. E aí André, irmão de Pedro, vai questionar. Mestre, nesses últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Uma boa pergunta, né? Se eu não estou vencendo, se eu não estou lá em cima, como é que eu posso ajudar? Ou, nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Ser cristão nos momentos de felicidade é muito fácil, né? Nos momentos de dificuldade, é que isso vem à tona, né? É que a nossa fidelidade é testada. Quando está tudo bem na sua vida, aproveita, estuda, faz um curso aqui, pensa uma coisa ali, trabalha, né? Vai para um lugar,
cresce, né? Porque isso tudo também é trabalho, né? Cresça espiritualmente, solidifique essa fidelidade a Deus em você. Quando não, né? Quando você estiver embaixo, quando for a hora da sua prova, seja ela qual for, mais grave ou menos, esse é o momento de provar nossa fidelidade. Esse é o momento da gente agir conforme a gente acredita. Eu vou me abater? Vou me abater, mas eu não vou passar esse abatimento para todo mundo. Eu não vou ficar entregue a essa dor. Por quê? Porque eu sei que se hoje está ruim, amanhã vai estar melhor. Todos os dias, né? Se eu estou passando por essa dificuldade aqui hoje, eu sei que ela não é eterna, porque ontem mesmo eu não tinha esses problemas, né? Ela vai passar. Então, não se prova dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais alta probabilidade de êxito no serviço, tateando ou rastejando. Busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Essa alegoria bonita, né? Nós estamos nas mãos de Deus, em todos os momentos. Não é só quando está vencendo, não é só quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem saúde, quando a família está bem. Percebe, percebe assim, às vezes é impossível você ter todas essas coisas ao mesmo tempo. Se você está com saúde, você está com problema financeiro. Se você está com problema financeiro, às vezes tem um problema de saúde. Se você tem uma estabilidade financeira, se você está com a saúde bem, tem um problema de relacionamento. Com a família, com o cônjuge, com os amados aí, sejam eles quais forem. A gente sempre vai ter um probleminha para ajustar. Né? Tem gente que tem uma estabilidade financeira desde que nasceu, mas vive cheio de doenças, cheio de problemas de relacionamento com o mundo, por exemplo. Às vezes a pessoa pode ser alheia à realidade do mundo. Ela vive numa bolha. Né? Às vezes a gente luta tanto para ter dinheiro que a gente esquece das outras coisas. A gente esquece de ter bons relacionamentos com a nossa família. A gente esquece de cuidar da saúde, por exemplo. Só vai voltar a cuidar dela quando ela já não estiver, né? Porque aí ela nos obriga a parar, por exemplo, de trabalhar. Aí a gente, geralmente, a gente acha ruim nesses momentos e a gente esquece de Deus. Ou a gente faz o contrário, né? Nunca pensa em Deus, mas nos momentos de dificuldade a gente se agarra nele. Aí é difícil, por quê? Não é que a gente não tem forças para se agarrar nem com Deus, mas é porque a gente não tem o hábito de estar com Ele. Então, André, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Não tem a fala? Usa as mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, paralítico, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Paciência e coragem. Virtudes. Então, aquele que quer ser fiel a Deus tem que ser virtuoso, paciencioso, esperançoso, corajoso. O que mais? E tantas outras virtudes aí que a gente pode pensar, né? Feliz, mesmo nas dificuldades, né? Tentar buscar a felicidade, agraciado, tentar perceber a graça de Deus, né? O apóstolo Paulo também vai dizer, em tudo dai graças, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Não nos esqueçamos disso, né? O grupo dos apóstolos calaram-se impressionado ante aquelas recomendações. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da luz, deixando entrever um amoroso sorriso. Olha essa coisa bucólica, né? Essa mistura. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo, tocados, né, pelo Espírito Santo: Senhor, seremos fiéis. Seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia
a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Realmente, né? Esse mesmo colégio apostólico, na hora da tormenta, todos esses amigos que estavam aí ao lado dele vão lhe virar as costas, né? Só um vai estar ali e ainda assim, sem saber o que fazer. Entretanto, do coração dos apóstolos, jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Naquele momento, ali, naquele primeiro dia, né, mal sabiam eles o que estava por vir. Mas quando a gente estuda a história da tradição dos apóstolos, né, de como os apóstolos viveram, nós percebemos que todos eles foram humilhados, né, dentro dos seus sentimentos mais nobres, dentro das suas crenças. André foi crucificado, Pedro foi crucificado, Judas Tadeu foi apedrejado até a morte, Paulo foi decapitado, João foi fervido vivo dentro de um tacho. Né? O que mais? São tantos, né? Bartolomeu, algo que se conta, Bartolomeu também foi apedrejado até a morte. Alguns deles foram imolados. E aí, depois do primeiro, depois desse primeiro colégio, né, tantos outros espíritos que carregaram a mensagem de Cristo sobre a Terra, quantos não foram aí vítimas do mundo, mas felizes, né? Quando a gente vê a vida de um Gandhi, Gandhi simplesmente queria liberdade, queria paz para o seu povo, queria denunciar um sistema que privilegiava uns em detrimento dos outros. Ele queria que as pessoas deixassem de ser tratadas como inferiores pela questão da cor da sua pele, ou por conta da cultura que tem. Desenvolveu um método de lutar contra isso sem violência. Ainda assim, foi assassinado. Foi assassinado. Chico Xavier aqui, falando pra gente, falando de nós, né, espíritas. Chico trouxe ao mundo obras como essa, que a gente está vendo, mensagens como essa surgiram, né, do trabalho árduo desse homem. O que o Chico recebeu em troca? Perseguição, humilhação, questionamentos absurdos. Quantas vezes difamado, né, dizendo que isso tudo era mentira, dizendo que ele tinha dinheiro escondido, dizendo que pessoas que diziam que ele era louco, que ele fingia que conversava com os espíritos, mas isso nunca existiu. E a única coisa que ele fez foi viver para fazer a vontade de Deus, para viver a sua missão aqui. Agora, nos cinemas, né, a gente comentando aqui o filme do Zé Arigó, né, um médium com um potencial gigantesco. Viveu para curar pessoas, quase 2 milhões de pessoas passaram por cirurgias junto a ele, perseguido por todos os meios, por todos os interesses mundanos possíveis, desde as outras religiões até interesses econômicos, vis, baixos, que negavam o fato de que ele estava curando as pessoas, mais para se apoderar ou para que aquilo não existisse mais, para que eles voltassem a dominar completamente o cenário. A gente pode pensar em Sócrates, viveu com amor à verdade, levantou questionamentos importantíssimos para a sociedade na qual ele estava inserido, questionamentos que nós trazemos até hoje, sobre utilidade, providencialidade das coisas.
seria necessário ou não viver daquela forma, naquela usura que era já lá no princípio das nossas civilizações. Inventarmos mentiras para não enfrentarmos a realidade. Foi morto por defender as suas ideias. Então, não é a primeira vez na face desse planeta aqui que nós vamos tentar ser cristãos. Essa luta é árdua, né? Essa caravana é muito grande. Tem pessoas que já estão com Cristo há muito tempo, que podem nos ensinar, né? Que podem nos dar uma dica, mas principalmente que podem nos esclarecer, nos encher de fé, de fidelidade a Deus. Por quê? Porque por mais que eles tenham sido derrotados no mundo, a aventura ou a graça que eles obtiveram, a paz de espírito que um Gandhi carregava dentro de si, um Chico Xavier, até nos últimos momentos da sua vida, carregavam em si, é um prêmio pelo qual vale lutar. A gente se esforça cada dia mais, sendo agora mais sábios e mais prudentes. E não está prometido para nós, em nenhum momento ou em nenhum, que a tarefa não é árdua, que não vai haver sofrimento, não está. Mas a graça de servir em Deus, essa sim, é maior que qualquer coisa que a gente possa almejar. Nenhuma fortuna compra, nenhum privilégio de beleza dá, nada. Só a graça de servir pode suprir essa vontade que nós temos de